Ora, viva e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre esta plataforma que se chama P5JS. O P5JS é um derivado de Processing. O Processing é uma plataforma já, talvez com uns 20 anos já de existência. Ora, está aqui desde 2001, ok? E portanto foi uma plataforma feita para ensinar programação a pessoas fora da área da engenharia. E é todo ele orientado para visuais, ok? E, a meu ver, é uma das linguagens ideais para programar e se formos orientados para fazer visuais no ecrã, ok? Pronto. O processing é este e aqui o P5JS é muito semelhante ao processing, no entanto corre no browser. Se eu vier aqui ao Start Coding, eu tenho aqui o meu ambiente pronto a programar, ok? Portanto é super imediato e também é muito bom. Então, para já, quem não tem conta aqui no P5JS, temos só que fazer aqui um sign up, preencher aqui com os nossos dados, usar o GitHub ou o Google e estamos prontos a começar, ok? Eu vou fechar aqui, tenho aqui o meu com a minha conta, portanto, vamos começar. Então, podemos ver que temos aqui duas funções e estas funções são sempre necessárias. Aqui o setup corre apenas uma vez. É uma função de inicialização. Para já é o que precisamos de saber. E depois a função draw é uma função que corre infinitamente. Portanto, tudo o que eu meter aqui dentro, entre estas duas chavetas, vai ficar a correr para sempre. Ok? Comandos básicos. Vamos fazer aqui play e reparem que eu tenho aqui este auto refresh, ou seja, se eu mudar alguma coisa, eu vou mudar aqui a cor do fundo, ok? Ele muda automaticamente, não tenho que estar a fazer stop e play. Então o que é que temos aqui? Portanto, o Create Canvas é a área desta janelinha, ok? Portanto, 400 por 400, eu posso pôr aqui 800 por 600, ok? E tenho aqui a minha janelinha. E depois começo por preencher o fundo de uma cor. Se eu meter 0 é preto, entre 0 e 255 eu tenho o preto e o branco, portanto se eu meter 100 eu estou na escala de cinzentos, ok? Se eu agora usar três parâmetros aqui, o primeiro parâmetro é o vermelho, depois é o verde e depois é o azul, é o chamado RGB. Portanto, se eu tiver 200, 00, eu tenho aqui um vermelho. Se eu tiver 255, tenho vermelho puro. Depois aqui tenho o verde. Ok? E aqui tenho o azul. E se eu usar estes três valores, eu posso misturar cores. Ok? Pronto, e então tenho aqui o meu ambiente, o meu fundo, que eu para já eu vou pô-lo a branco. Ok? Vamos começar por perceber hoje como é que funcionam as coordenadas aqui neste ambiente de programação e já vimos, por exemplo, quem fez aqui os tutoriais do Make Code Arcade, que eu também falo muito nas coordenadas, porque basicamente estamos a usar um ecrã e no ecrã temos que localizar os nossos objetos. Temos que lhes dizer, olha, eu quero que este objeto vá para determinado sítio. Eu só consigo fazer isso usando coordenadas. Então, o que eu vou fazer para já, eu vou usar este comando. Vejam lá. Text. E ele está à espera de receber uma string, portanto um texto, e uma coordenada em x e uma coordenada em y. Então, eu vou começar por dizer que aqui vou abrir aspas, vou pôr um x, dois pontos, com um espaço, e agora este sinal de mais
chama-se uma concatenação, ou seja, eu estou a colocar um bocado de texto mais outro bocado de texto que vem na forma de uma variável, que é uma variável de sistema, que é mouse x. E eu agora vou dizer aqui, a minha variável em x é o mouse x e a minha variável em y é o mouse y. Ok? Reparem, eu tenho este elemento de texto que segue o rato. E ele aqui, estamos no x0, neste cantinho superior esquerdo, ele vai subindo até ao x800, ok? x800 porque o comprimento aqui da minha área de trabalho são 800 pixels. Então ele começa no 0, vai até 800. Eu posso chegar aqui e vamos pôr o texto ligeiramente maior. Ok? Pronto. Portanto, text size, tamanho de texto. Eu vou chegá-lo um bocadinho mais para a direita. Oi, não é aqui. Ok? Está ali mais para a direita. E agora eu vou fazer o mesmo para a coordenada em y. Portanto, aqui é y mais mouse y, não, que é a coordenada x, e eu aqui é que tenho que lhe dar mouse y mais 20, que é para ficar um por baixo do outro. Então reparem, eu tenho aqui o x sempre a aumentar, aqui na coordenada horizontal, e na coordenada vertical aumenta o y. Ok? Portanto, se eu quiser aqui um elemento, eu tenho que lhe dizer, olha, as coordenadas para este elemento vão ser estas. Então vamos lá adicionar aqui um primeiro elemento. Eu vou começar com um comando rect. O comando rect, ele está à espera da coordenada inicial. Eu vou usar aqui, portanto, 150 em x, 200 em y. Portanto, ele vem-me parar, está aqui 150 em x, 200 em y. Ele vai parar mais ou menos aqui. E agora vou-lhe dizer o comprimento e a altura. Cá está ele. Ok? E reparem, o texto está por trás do retângulo. Porque, vamos imaginar aqui uma cabeça de leitura. Ele começa por pintar o fundo, vai fazer o texto e, por último, vai fazer o retângulo. Logo, o retângulo está sempre por cima do texto. Se eu quiser que o texto se sobreponha ao retângulo, eu tenho que passar este para aqui. Portanto, ele assim desenha o retângulo primeiro e depois vai desenhar o texto. Vamos agora fazer um círculo. Para o círculo, o comando é elipse. Ele está na mesma à espera destes 4 parâmetros. O primeiro é a coordenada. E aqui eu vou dizer, esta coordenada xy vai ser o centro do meu círculo. Portanto, vamos aqui ao 500, 300. Então, 500, 300. E para ser um círculo, o comprimento tem que ser igual à altura. Ok? Se um deles for diferente, eu já tenho uma elipse. Pronto. E temos estas duas formas geométricas básicas. Depois podemos fazer também uma linha. Ele aqui, por acaso, ele não me diz o que é que está à espera na linha, mas a linha, ele está à espera, aliás, eu vou desativar este autocomplete. Portanto, eu venho a esta roda dentada e vou pôr isto a off. Ok? Então, aqui a linha ele está à espera. Portanto, a linha, estamos à espera de o ponto inicial. Então vá, eu vou fazer uma linha que vai daqui, do 50 a 50. Portanto, é o primeiro ponto da linha está na coordenada 50 a 50 e depois ele vai descendo até ao 600, até ao 700, 300. 700, 300. Ok? Pronto. Começa ali, 50, 50 e vem até ao 700, 300. Tenho mais um comando que é o ponto. E o ponto só está à espera do x e do y. Portanto, tenho aqui 550, 100.
Pronto, e está ali, está aqui um pixelzinho que mal o vemos. Então agora, se eu quiser, por exemplo, pôr este pixel maior, eu tenho um outro comando que é o stroke white. E aqui eu vou-lhe dar o valor 10. Mas reparem, ele atribuiu-me a espessura do traço a todos. Porquê? Porque ele chega aqui, ele está aqui sempre, linha após linha, quando chega aqui, volta aqui, ele está sempre a fazer isto. Ok? Muito rapidamente, mas ele está sempre a fazer isto. Portanto, ele chega aqui, stroke white a 10. E o stroke white mantém-se a 10. Aqui continua a 10. Se eu quiser aqui uma espessura diferente, eu vou pôr aqui uma espessura diferente. Nestes, aquele tem o stroke white a 10, mas este já tem a 1. E eu posso aqui, por exemplo, pôr a 20 e aqui pôr a 5, por exemplo. Ok? E agora cada um deles tem uma espessura diferente. E no fundo, esta linguagem funciona muito assim. Portanto, se eu quiser algo só neste objeto, eu tenho que o identificar aqui no meu programa e fazer aqui. Sabendo que tudo o que vier a seguir, se eu não fizer nada, vai se propagar pelo resto do meu programa. E o mesmo para a cor. Por exemplo, eu venho aqui à elipse, para preencher a elipse com uma cor, eu vou agora dar 3 parâmetros, que é o RGB. Se eu der só um parâmetro, eu estou na escala de cinzentos. Ok? O 0 é preto. E reparem, ele propaga-se. Eu preenchi aqui, mas ele aqui também assume que eu quero preencher aqui. Se eu quiser aqui outro preenchimento, desculpem, aqui no retângulo, se eu quiser aqui outro preenchimento, ok? Eu tenho que o fazer para este, senão ele vai-se propagando. E se eu usar agora 3 parâmetros, aqui estão os 3 iguais, portanto ele vai-me dar cinzento. Mas se eu usar 3 parâmetros, eu começo a poder trabalhar com cores. Isto são valores muito baixos. Assim. E se eu quiser a cor do traço? Portanto, eu tenho este comando que é o stroke. E vamos aqui assim, assim e assim. E uma vez mais ele propaga-se até no texto, ok? Portanto, se eu quiser uma cor para o texto diferente, eu tenho que ir agora aqui ao texto definir isso e já lá vamos. Então aqui tenho uma cor, aqui tenho outra e aqui tenho outra. Aqui posso. Aqui vou manter preto. E agora aqui no texto, eu não quero espessura no texto. Eu não quero ter linha. Ok? Então eu vou dizer no stroke. Portanto, ele vai deixar de ter linha, mas eu quero que o texto seja a branco. Ok? Pronto, e no fundo, se eu quiser o texto a preto, está assim. E portanto, este é a nossa primeira aula, chamemos-lhe assim, o nosso primeiro vídeo sobre programação de gráficos no ecrã. E atenção que isto tudo é igual se eu vier aqui ao processing, à exceção deste comando. Ok? Eu aqui no processing, se criar isto tudo, ele, à exceção não só do comando create canvas, mas em vez deste function, no processing é void. Ok? Ele está-me aqui já a avisar. E aqui é size. Se eu fizer isto, faço play e tenho exatamente o mesmo programa. Ok? Portanto, se quisermos coisas offline, por exemplo, uma projeção de vídeo em full screen, interagir com sensores, com hardware, com controladores MIDI, com arduinos,
interagir com outros softwares, o Processing é o ideal. Se quisermos coisas no browser, o P5JS é o ideal, ok? Eu vou-me focar no P5JS simplesmente porque é mais imediato. Vocês não têm que instalar nenhum programa, aqui o Processing tem que ser instalado. O P5JS é só abrir o browser, vir ao site p5js.org e está pronto a usar. Lembrem-se de criar a vossa conta, que é para terem também os vossos ficheiros depois aqui armazenados. Ok? Então hoje ficamos por aqui, uma aula breve e até já!